Olá, meus amigos, professor Rafael Lima falando com vocês. Estamos nessa feita para apresentar uma introdução geral sobre a Trindade. Esse assunto que é da lição 2026.1, primeiro trimestre do ano 2026. Vamos apresentar uma síntese geral para vocês sobre essa lição. Por que estudar a Trindade, né? A primeira pergunta que nós podemos fazer. E eu coloquei aqui três justificativas básicas para que nós estudemos a Trindade. A primeira é que a Trindade é a revelação concreta de quem Deus é. A segunda é que a Trindade demonstra a identidade de Deus na história da salvação, que é muito importante. E a terceira é a única forma de linguagem teológica plausível com as Escrituras. E daí a gente vai aí abordar, baseando-se nessas três justificativas, e mostrar para vocês um panorama, né, sobre a Trindade. O primeiro ponto que a gente precisa abordar é que existe uma unidade de essência, né? O que Deus é, a natureza divina. Há um só Deus, no sentido de essência de natureza. O Deus cristão é um só, simples e indivisível, né? Ele não se divide. É aquela famosa máxima platônica do monas, que é uma unidade indivisível. E daí os filósofos vão tentar aí fazer várias deduções, né, mais algo da parte filosófica, mas dentro da nossa vertente cristã, essa unidade ela é afirmada de modo definitivo pelo Concílio de Constantinopla, que a gente estudou em algumas lições passadas, né, de 2025, se não me falha a memória. Foi uma das lições mais importantes, teologicamente falando, sobre as diversas heresias que surgiram contra a Trindade, contra o Espírito Santo, contra o Filho, a questão do Pai, né? Que o Pai era unicamente Deus, isso é uma forma de heresia, desconsiderando o Filho e desconsiderando o Espírito Santo. Daí nós precisamos tomar cuidado, porque a partir de Constantinopla, desse concílio, uma única natureza, poder e autoridade, ela foi definida como Deus adorado em três hipóstases. Isso significa que Deus, por natureza, é simples, indivisível, mas é famosa trindade econômica, né? Pai, Filho e Espírito Santo, as pessoas ou hipóstases são distintas, embora não sejam aí separadas, né? No sentido de que quando vão agir, agem individualmente, separadamente das outras. Isso aí é algo básico sobre a questão. Quando a gente vai falar sobre a distinção real por hipóstases, a gente tem que definir o pai, o princípio sem princípio, o anarcos, o não gerado, o filho como o eternamente gerado pelo pai, e o Espírito Santo que procede do pai, e no ocidente do filho, né, também. Os termos não gerado, gerado e procedente, a gente precisa esclarecer que não nomeiam o que Deus é, mas como Deus é em relação com o mundo, o ser humano, na história da salvação. Isso o Emery vai dizer no livro dele sobre a Trindade, no ano 2011. Quando a gente vai falar da chave ontológica da Trindade, é a questão do relacionamento, da relação. A Trindade é considerada relação, né? Ser pai é ser pai de alguém, ser filho é ser filho de alguém, ser espírito é proceder de alguém. Então são pessoas distintas, mas não essência distinta. Não são indivíduos isolados, mas pessoas constituídas relacionalmente. Quando a gente fala também da Trindade, a gente precisa lembrar da pericórese, né? Da questão da comunhão, a relação pericorética, que alguns chamam, o conceito de Damasceno, expressão dessa dinâmica que acontece no interior da divindade. Não é uma soma de pessoas, mas uma comunhão perfeita, na qual distinção e unidade coexistem sem confusão ou separação. Cada pessoa habita nas outras, está inteira nas outras e age inseparavelmente com as outras. O batismo de Jesus, que é tomado, né, na lição de número 1, é uma epifania concreta, né, trinitária histórica, situada no tempo e no espaço da história da salvação.
o texto de Mateus 3, 13 a 17, ele apresenta de forma narrativa e não conceitual a manifestação simultânea das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso mostra que a Trindade não é uma construção posterior da Igreja, mas uma realidade revelada em ato, perceptível no ministério público de Cristo. E daí a gente percebe que o evangelista ele faz uma descrição não conceitual, mas uma descrição de forma narrativa da realidade ali do Pai falando, do Filho sendo batizado e do Espírito Santo ali em forma corpórea como pomba. O que é que a cena diz? Que não existe sucessão temporal de modos divinos, né? Existem três pessoas em relação recíproca e a identidade do filho é afirmada pelo pai e não por ele mesmo. A cena ela vai impedir, em Mateus 3,17, né, 3, 13 a 17, vai impedir uma leitura modalista, uma leitura, desculpem-me aí o erro de digitação, mas é uma leitura modalista, tá? O modalismo que foi condenado é uma doutrina ariana. O que dizem as Escrituras? As Escrituras vão dizer algumas verdades. O monoteísmo é afirmado em Deuteronômio 4,6, no Shamá, e Isaías 45,5. As relações interpessoais no interior da divindade também são descritas em Mateus 28,19 e 2 Coríntios 13,13, né, na bênção apostólica. E daí a gente percebe a distinção que não fragmenta Deus, ela expressa a alteridade relacional interna ao único ser divino. Quando a gente lida com a Trindade especificamente, a gente precisa lidar com o eunômio e com os capadócios. O eunômio ele foi um herege que confrontou aí praticamente os pais das igrejas e foi refutado pelos capadócios, né? Os dois Gregórios, o Nazianzo e o Gregório de Nissa, e também o Basílio, certo? Então é um arianismo 2.0. O que é que isso significa? O eunômio ele dizia que a essência divina como não gerado, né? Por isso justamente o Pai seria o único Deus. Ele negava o Filho e o Espírito Santo como divindade. E também ele negava a consubstancialidade do Filho, porque para ele o Filho ele é gerado por decisão da vontade do Pai. Portanto, o Filho, antes de ser gerado, não existia na concepção do eunômio. Ele, antes de ser produzido, não existia e, por isso, ao ser gerado, ele não pode compartilhar a mesma substância do Pai. E daí é muito perigoso isso. Por quê? Porque vem os capadócios e dizem não gerado, gerado e procedente não são essências, mas relações. 2. Os capadócios diziam que o filho procede por natureza, né? Geração eterna, necessária e sem começo. E número 3, os nomes não são funções, mas pessoas, né? Não são papéis temporários ali, como os modalistas dizem, que o pai colocou uma máscara num tempo, Deus colocou uma máscara como pai, no outro colocou uma máscara como filho e no outro uma máscara como Espírito Santo. Quando a gente vai estudar um pouco sobre a questão da economia da salvação, a gente sintetiza. O pai envia, o filho se responsabiliza pela missão e o Espírito consagra e capacita. Redenção, santificação e vida da igreja. E quando a gente vai findar quais são as implicações teológicas disso, a gente percebe 3 lições básicas, né? A unidade da igreja, a espiritualidade relacional e a ética, a unidade na diversidade. Quando se nega a trindade, nós temos progressivamente uma tendência a uma distorção tanto do culto como da natureza da própria igreja. Primeiro, o culto fica desfigurado, porque imagina-se um Deus distante, um Deus longe, um Deus totalmente alheio do humano, por isso que muita gente fica, quando Jesus chegar, quando Jesus vai vir, porque ele vem, porque ele veio, sendo que ele já se faz presente por meio da comunhão na igreja. Mas os louvores, é como o Robert Leighton fala, a maioria das igrejas, elas professam a trindade na teoria, mas negam na liturgia do culto, né? Então, vê um Deus distante, o culto passa a ser desfigurado,
Porque a comunhão da própria igreja, né, que deveria ser o reflexo da Trindade Santa, já não é mais real ali na comunidade, e a unidade da igreja se torna totalitarismo. Por quê? Unidade não quer dizer uniformidade. Unidade não obriga que você pense igual, haja igual, sirva a Deus igual. A unidade, ela só pode ser unidade na diversidade, assim como a diversidade na unidade. E isso é uma lição importantíssima da Trindade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução, né, que vai servir como uma base, um fundamento para que vocês consigam aí ministrar as aulas e relaxa, respira. Aconselho que quem não comprou ainda, né, da CPAD, compre esse devocional muito bom da leitura diária, né, a Santíssima Trindade. Para cada lição tem 7 reflexões de leitura diária, muito bom, gostei muito da ideia, certo? Nunca tinha visto, falaram para mim que já tinha, mas eu nunca tinha visto. Então aconselho muito, excelente qualidade, e essa lição é uma das lições simples. Isso não quer dizer que não seja complexa, não quer dizer que não seja difícil, mas é uma lição simples, tá? Basta parar um pouco, estudar um pouco, refletir e levar a sério a lição. Forte abraço, tchau, tchau.